Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 25 de abril de 2020. Na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que quiserem ajudar o canal, dar uma forcinha pra gente, dá um pulinho lá, seja um apoiador, um colaborador. A matéria também se encontra lá. Sérgio Moro literalmente jogou Bolsonaro na boca dos lobos. A atitude do Sérgio Moro ontem, expondo o que ele expôs, coloca Bolsonaro numa situação dramática. Não porque ele cometeu um crime, e sim porque Sérgio Moro deu toda a munição que a esquerda e a oposição precisava para atacar o presidente Bolsonaro. No entanto, colocou o presidente numa situação complicada, porque os oportunistas neste momento vão correr em busca de, vamos dizer assim, alguma coisa do governo para apoiarem o presidente. E querendo ou não, gente, o presidente nesse momento vai estar nas mãos dele. Sérgio Moro conseguiu fazer Bolsonaro entrar numa roubada na qual Bolsonaro vinha se livrando aos poucos neste ano de 2019. Não entendeu? Você vai entender agora. Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperte a notificação. Bom, já falei isso, né? Então se inscreve aí, comenta, vamos lá. Bom, galera, vamos lá, veja só. Entre Moro e Bolsonaro, Centrão fica com o presidente. O Centrão vai aproveitar esse momento agora para começar a impressionar Bolsonaro. Por quê? Porque o pedido de impeachment já está rolando. E aí, Bolsonaro, para não cair, precisa de quê? De votos a seu favor. E aí, meu querido, é onde está todo o grande problema. Ele não vai ter alternativa. Ou ele peita tudo isso e cai, porque não vai ter como, ou ele vai ter que ceder alguma coisinha aí para permanecer no cargo. E aí é onde vai entrar essa questão que eu falei para vocês. Sérgio Moro literalmente colocou Bolsonaro nas mãos dos corruptos. Veja só, caciques de partidos do Centrão decidiram ficar do lado do presidente Jair Bolsonaro na recente crise envolvendo o pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Prestem atenção. Não porque o grupo não acha graves as acusações de interferência na Polícia Federal feitas pelo ex-juiz contra o presidente ao pedir demissão. Lideranças do bloco admitem no bastidor que a opção se deve a dois motivos. Porque Bolsonaro abriu negociações diretas com parlamentares no Centrão por espaços no segundo escalão do governo, em troca de apoio no legislativo, e também por querer marcar uma posição contra Moro, de quem parlamentares nunca gostaram desde os tempos em que o então juiz chefiava a Lava Jato. Ou seja, eles vão aproveitar esse momento agora, porque até o presente momento eles não tinham nenhuma arma contra o presidente, eles não tinham nada, só tinha as ameaças, as tentativas, Agora, como que o Sérgio Moro fez ontem? Literalmente esses caras estão com a faca e o queijo na mão para atacar o presidente Bolsonaro. E o presidente literalmente nessa briga, a não ser que ele tenha uma jogada que ninguém espera, está literalmente na mão desse povo, graças a Sérgio Moro. Embora tenham optado por Bolsonaro, as caciques do grupo, que inclui PP, Republicanos, PL, PSD e Solidariedade, não pretendem defendê-lo publicamente. A estratégia será desacreditar Moro e só nos bastidores. Essa posição do grupo ficou clara nas manifestações de lideranças do bloco, defendendo que o foco agora deve ser o combate ao coronavírus. O Republicanos, por exemplo, emitiu nota propondo trégua entre os poderes. Ou seja, né, cadê a história do coronavírus? Todo mundo acabou a história do coronavírus, né? Agora é... No Senado, muitos levantaram dúvidas sobre o pronunciamento de Moro. O líder do MDB, Eduardo Braga, pediu calma aos colegas e questionou se o ex-juiz tinha provas do que estava falando. O líder do PSDB, Roberto Rocha, foi na mesma linha. A ordem no Centrão é observar o desenrolar da crise. Por ora, ressaltam que não há clima para dar seguimento a um pedido de impeachment de Bolsonaro. Ou seja, Sérgio Moro colocou Bolsonaro literalmente na cova dos leões.
As declarações de Sérgio Moro ontem desarmaram o presidente da República, colocou ele numa posição, porque assim, gente, agora não importa o critério de Bolsonaro, ele não tem mais, né, vamos dizer assim, a não ser que ele tenha uma jogada aí que ninguém espera, mas nesse momento eu não vejo outra alternativa para o presidente, porque ele tem a alternativa A, continuar batendo de frente com todo mundo e o pedido de impeachment passar e todo mundo votar e rodar. Perdemos o presidente da República. Segunda opção, o presidente vai ter que ceder aqui e ali para poder ter o apoio e passar esse vendaval e permanecer no poder, no governo. E aí eu pergunto para você que está assistindo o canal, eu deixo para você responder essa pergunta. Vocês preferem que Bolsonaro bata de frente com o sistema do jeito que está e seja impeachmentado? Ou você prefere que Bolsonaro ceda em algumas questões, mas permaneça no governo? Olha a encruzilhada que Sérgio Moro colocou Bolsonaro. O presidente vinha recuperando espaço, Rodrigo Maia estava ficando isolado, eram os partidos que estavam buscando em Bolsonaro um socorro, porque todo mundo estava se desviando do Maia para chegar até o Bolsonaro, porque os ataques do Rodrigo Maia estavam afetando o Congresso, afundando. Agora se reverteu toda a situação. Bolsonaro agora literalmente está numa encruzilhada. Para qualquer lado que ele for agora, vai ser complicado. De um lado, o impeachment, e é certeiro, porque se Bolsonaro bater de frente com eles, nesse momento, esse impeachment passa e acabou. Se Bolsonaro não bater de frente com eles, vai ter que entrar numa negociação política. E aí ele vai ter que ser muito habilidoso para acabar não cometendo besteira. E vai ser complicado isso daí. Até o presente momento, né, as exigências são no segundo escalão. No segundo escalão, não traz prejuízo algum. Não há ministérios importantes, são coisas relativas, né? São até negociações naturais que fazem parte da política. Mas, infelizmente, essa situação deixou o nosso presidente numa saia justa que não tem tamanho. Como eu falei para vocês, admiro o trabalho do Sérgio Moro, não mudo a minha postura em relação ao que ele fez até agora, mas, infelizmente, as ações dele ontem trouxeram ao nosso presidente... Foi como se ele puxasse o tapete do presidente. É como se ele tirasse o controle das mãos do presidente. Declarações que ele não precisava ter feito. Ele não precisava ter, né? Você vê, eu vou fazer uma comparação com o Mandetta. O Mandetta, na sua despedida, foi muito mais coerente do que o Sérgio Moro. Vamos dizer que era esperado a atitude do Sérgio Moro, era esperada no Mandetta. Porque o Mandetta teve um embate direto com o presidente por um tempo. Mas o Mandetta, ao sair, foi mais coerente, foi mais respeitoso do que Sérgio Moro. E eu achei interessante, como eu falei no outro vídeo, foi os pedidos de impeachment estarem tão rapidamente prontos com os crimes. Quer dizer, porque geralmente um pedido de impeachment você tem que sentar, você tem que analisar. Não, foi rápido. O Randolph lá, o DPVAT, junto com o Fabiano Contarato, já estavam com o negócio pronto. A Peppa Pig, a Joyce Hasselman, também já está com um pedido de impeachment aí. Eu achei muito rápido a velocidade com que esses caras estavam com o negócio na mão. Eu achei estranho. Como é que um negócio acontece, o cara não tem nem tempo de se defender, em cima da palavra só de um lado, os caras já estavam com tudo pronto. Eu me questiono, o que foi que aconteceu? Estão prevendo o futuro? É estranho isso daí. Mas toca-se o barco para frente. Então, o nosso presidente, infelizmente, essa é a palavra,
está numa situação e nós vamos ver como é que Bolsonaro vai administrar. Eu disse para vocês um tempo atrás o seguinte, ainda que o Brasil não andasse para frente, ainda que a coisa desse errado, eu votaria no presidente porque eu estava vendo quem realmente de fato estava fazendo o país ir para trás. E eu vou falar a mesma coisa agora. Independente de qual postura o presidente tome nesse momento. É uma postura de sobrevivência. Bolsonaro não tem muita escolha. Ou ele parte para uma briga que a gente sabe que ele não vai ganhar contra o Congresso, ou ele vai ter que pisar no freio um pouquinho para poder continuar na presidência da República. Porque é como eu falei para vocês têm 512 deputados. Você tem 81 senadores. Você tem 11 ministros do STF. E você pega a maioria de tudo isso, são adversários do presidente. O que é que o presidente tinha ao seu lado? Ministros e o apoio do povo. Nós vemos aí até alas do exército se manifestando contrárias ao presidente. Eis o perigo da intervenção militar que eu venho falando a vocês a todo tempo. Eu vi declarações de generais contra o presidente da República. Agora você imagine se o presidente pede uma intervenção militar e a ala esquerdista do exército toma conta do poder. Nós estamos lascados até a alma. É por isso que eu venho falando para vocês há muito tempo, gente, intervenção não é a solução. Porque, infelizmente, tem infiltrados lá dentro também. Eu vi generais fazendo declarações contra o presidente da República. A única intervenção que funcionaria no país era com Bolsonaro no poder. E eu já procurei na Constituição essa possibilidade e não encontrei. Já pedi para vocês que se encontraram, mandem para mim, que eu passo a defender ela também. Mas, infelizmente, esses são os fatos que o nosso país está vivendo. O nosso presidente está sendo forçado a tomar ações que ele estava lutando, brigando, para não tomá-las. E aí fica o questionamento. O presidente se mantém firme nas suas convicções e é detonado do poder, ou ele toma algumas ações que não são do nosso querer, mas que são necessárias para que ele continue. Pergunta, o que você faria? Essa é a pergunta, o que nós faremos no lugar do presidente? Nós só temos uma ação a tomar nesse momento. E eu acho muito difícil, pelo que eu estou vendo, isso acontecer. O que o presidente nesse momento precisaria era do apoio maciço do povo. Tinha uma manifestação marcada para amanhã. A pergunta é, essa manifestação ainda está de pé? A pergunta é, o povo ainda está do lado do presidente para sair às ruas amanhã? Essa é a grande pergunta. Eu continuo do lado do presidente. Independente de qualquer coisa, porque, infelizmente, o presidente foi colocado numa sinuca de bico e ele não tem escapatória. Ele foi levado a essa situação. Situação que ele vinha dominando muito bem. Situação que ele vinha controlando muito bem. E o presidente, nesse momento, estava tomando o controle, as rédeas novamente do país. E aí, as falas de Sérgio Moro literalmente lhe puxaram o tapete. Como eu disse a vocês, o trabalho do Sérgio Moro é admirável. Não se pode contestar isso. Não se coloca em xeque o trabalho do Sérgio Moro. Mas as ações dele ontem, no meu ponto de vista, pode não ser o seu, e se você não concorda comigo, pode colocar. Eu não concordo com você, tem todo o direito. Mas eu acho que as ações do Sérgio Moro ontem foram um prejuízo à nação brasileira. Eu vou indo, gente. A gente volta com mais informações.